Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo. Agora com horário eleitoral de 12h20, né, até 1h20. A concessão da Rádio Trianon é de Santo André, então estamos com o segundo turno na cidade de Santo André, transmitindo o horário eleitoral deste município. Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto através da nossa fanpage do estúdio da Rádio Trianon. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, presidente da APM, Carlos Cruz. Prazer tê-lo aqui, Carlos. O prazer é meu, já que já participei uma vez do seu programa e tive essa satisfação. E é uma honra ser convidado por você para voltar aqui. Cumprimento o Walter Abrão Filho, o Valtinho, cumprimento a Renata e cumprimento o Estélio. APM, eu preciso que você traduza para mim. A APM é a Associação Paulista de Municípios. Você falou APM, né? Na verdade tem a outra APM, que é a Associação Paulista dos Médicos. Né? A APM que nós estamos tratando é a também não é a Polícia Militar. Não é a APM. É a Associação Paulista de Municípios. Todos os municípios participam? Todos são associados. Todos são associados. E são associados todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores também são do nosso quadro. O teu caso específico já foi prefeito em Campinas? Eu fui vereador em Campinas e fui vice-prefeito. Vice-prefeito em Campinas. Walter Abrão Filho, prazer tê-lo aqui, Valtinho. Zancopé, uma alegria, Fausto Camunha, Azeva e toda a equipe voltar aqui na Rádio Trianon, fisicamente na Trianon, né? Porque antes a gente estava lá com o Luquete, um grande abraço para o meu amigo Luquete. E estar aqui de volta na Trianon com todos vocês é sempre um prazer inenarrável. Como é que é? Inenarrável. Renata Francischini, publicitária. Boa tarde, Boa Renata. tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com todos, com os ouvintes também que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar pela primeira vez aqui com vocês. Você é diretora, você é publicitária da Auno Exhibitions. Exato. Nós fazemos atendimento, principalmente atendimento internacional para empresas que expõem aqui no Brasil, que participam de feiras, de eventos de negócio. Também conosco o consultor em energia, Estélio da Cunha. Professor Estélio, prazer tê-lo aqui, Estélio. Obrigado por me convidar mais uma vez na para o seu programa, a Zenilda, a Fausto Camunha. Um grande abraço. Estélio, aproveitar o momento, todas as vezes você é na tua área, petróleo, essa fonte de energia, a Petrobras estava assim, claudicante, se já não tivesse de vez. Agora, de repente, no momento, ela já surge reabilitada como uma segunda principal empresa do país. Saiu lá, primeiro foi para o buraco, aí saiu, foi extraída literalmente. O que ocorre é o seguinte, a gente... De morta a viva com apenas algumas exonerações, é isso? Não, eu acho que não, eu acho que ela continua morta. Como empresa, a Petrobras é um negócio que só serve para o Brasil. Né? A gente sempre fala dos 3 trilhões de barris de petróleo a $20 que tem no mundo. Né? Você pega ali aquela região do Golfo, tem 1 trilhão de barris, aquela região da Rússia, Sibéria, o Mar Cáspio tem mais 1 trilhão de barris. Você pega aqui esse meridiano aqui, vai da Nigéria, México, só para os Estados Unidos, tem mais 1 trilhão de barris, que com $20 faz lucro. Então o que 95 bilhões de barris a $48 vale? Nada. O que você está comparando é dentro da Bolsa de Valores no Brasil. Sim. A Bolsa de Valores é Petrobras, é Vale do Rio Doce e é Banco do Brasil. Porque esta conta que você fez aí, eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer essa análise. Mas os bancos têm que fazer. Por exemplo, quando eu via o Santander, Bradesco, emprestando bilhões para essas empresas aí associadas ao esquema da Lava Jato,
eu ficava apavorado. Eu dizia, pô, não precisam me contratar, basta assistir o Gente que Fala. Se assistir o Gente que Fala, demite o diretor na hora, sabe? Porque é um absurdo. A Petrobras, ela tem uma necessidade estratégica do ponto de vista logístico nacional. Porque o Brasil é um país de dimensão continental, mas ele não tem duas portas para o mar como tem os Estados Unidos e o Canadá, né? Nós temos aí os Andes no meio, do lado de lá é Chile, do lado de cá é Brasil. Então nós temos esse problema de fazer a logística nacional. A gente acaba ficando preso ao gás da Bolívia, preso a algum abastecimento por mar da Venezuela, né? Então a gente acaba focando esse petróleo, mas ainda com a ótica do Getúlio Vargas. Petróleo não é mais uma coisa importante para o planeta como um todo. Vem cá, qual foi o primeiro elemento de hidrocarboneto que o homem usou? O pau, não foi a árvore? A madeira. A madeira, não é isso? Aí acabou a idade da lenha e acabou a madeira? Não. Aí qual foi o substituto? Foi o carvão, não foi? Acabou a idade do carvão, acabou o carvão? Não. Então vai acabar a idade do petróleo e vai sobrar petróleo. E a Petrobras continua. A Petrobras, eu não compraria ações da Petrobras, a menos que seja em um ambiente especulativo de bolsa. Aí não é negócio de petróleo. É rolê. É rolê, entendeu? Perfeito. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da PEC 241, que congela gastos federais pelos próximos 20 anos. Prioridade legislativa do governo Michel Temer para 2016. 366 votos a favor, 111 contra, 2 abstenções. O governo afirma que a PEC, se não tivesse sido aprovada, o país entraria em espiral deficitária, num mega rombo. Quanto é esse número aqui? Eu me assusto com esses números de bilhões. Carlos Cruz, também a Renata, o Walter Abrão, o Estélio. Mas eu, em termos de política, assim, eu nem li o restante aqui, porque eu me assustei já com 588 bilhões. Mas até 2026, não completa lá, a tua idade já vai não estar. Esse número não vai valer nada, você fica tranquilo. Nem para você, nem para o Fausto. Pois não, cara. Esses números é uma previsão do que aconteceria se não houvesse aprovação dessa PEC. Mas no fundo, isso é um indicativo claro e preciso e verdadeiro de quem vai pagar essa conta, do que aconteceu no país. Evidentemente, o país passou por uma crise profunda, uma crise moral, crise ética. Ou passa? Não, ele está se superando. Ele já, uma providência já foi tomada. Isso já aconteceu. Houve impeachment, houve a mudança de governo, né? E é claro que seria ingenuidade achar que em 2, 3, 4 anos nós vamos colocar o país em ordem. Não, vai levar 20 anos mesmo para recompor todo esse tecido que foi desgarçado. E essa conta é cara. Todos nós vamos pagar essa conta. Não há jeito, não há como escapar disso. É sacrifício de todo mundo. O que nós temos que estar atentos é se há seriedade nisso, se todas as propostas vão ser levadas a cabo. A iniciativa, no meu entendimento pessoal, era absolutamente necessária. Como outras iniciativas também serão necessárias para recompor tudo isso, né? Então, o custo é caro. Todos nós vamos pagar. Agora, alguma coisa tinha que ser feita. Então, essa é a proposta do governo. Walter Abrão, a oposição diz que essa PEC afetará gravemente áreas como saúde, educação, salário mínimo e que a PEC não toca em temas como as verbas parlamentares ou o grande número de cargos públicos. Você se referiu a Estélio quando o Estélio estava falando da Petrobras, você falou nada que algumas decisões não tenham. Não, o que você tem, né? Você tem hoje, em primeiro lugar, o pessoal fala muito em reforma, reforma política, reforma eleitoral, mas eu acho que o principal tema do Brasil hoje é reforma administrativa, né? Você tem uma confusão de papéis de município, estados e União, né? Você tem todos trabalhando
na mesma direção, mas opostamente, curiosamente. Então, assim, os três cuidam da saúde e a saúde é ruim. Os três cuidam da educação, a educação é ruim. Os três cuidam da segurança, a segurança é ruim, e assim por diante. Então, se você não tiver uma reforma administrativa, porque hoje você tem um poder legislativo que executa, está aí a segurança das emendas. Você tem um executivo que assiste e é refém do legislativo. E você tem um judiciário legislando, com a tal da jurisprudência. Então, você tem um problema orgânico no país, não estou entrando em questão moral, nem partidária, nem se é golpe, se não é golpe, não é nada disso. Né? O que eu falo é o seguinte, Estado grande, sociedade dependente. Estado pequeno, sociedade que produz. Né? Então, acho que é uma medida importante, acho que é impopular, acho que não falta dinheiro para saúde e educação, o que falta é respeito, é gestão, é modelo, é prevenção, é atitude, é parceria, né? Juntar as experiências que deram certo e fazer com que elas deem certo com o mesmo dinheiro ou menos. Né? Porque acho que qualifica o bom gestor. Agora, você tem que fazer uma PEC, né? Que é uma emenda constitucional, que é um negócio importante para o país, de uma Constituição ultrapassada, a última foi em 88, é mais uma virgulinha, e aí você preserva a emenda de 14 milhões de reais por ano para cada deputado federal. Senão, eles não votam a PEC. Então, é um sistema de... o executivo virou refém do legislativo. Um legislativo que não representa as pessoas. Se você botar um cara bom, sério, probo e honesto, talvez ele consiga trabalhar menos do que se você botar um cara lá que não preste. Então, é difícil, é um legislativo que não representa. Renata, como empresária, a tua análise... Ela é empresária internacional, né? Você colocou a gente numa posição aqui Ei, presidente. Ela recebe as grandes multinacionais. Mas para que nós pudermos receber essas multinacionais, elas têm que aqui confiar tem que no nosso claro. país. E o nosso país, ele está, né, tentando passar por essa fase, está melhorando. Eu acho que a PEC é assim, pra gente a conta é muito simples, né? Se você pensa desde do micro e pequeno empreendedor, você gasta mais do que você pode, então você tem um rombo nas suas economias. Você precisa arranjar uma maneira de parar de gastar para recuperar o seu dinheiro, né? Que a educação, a saúde vão se comprometer, mas não já estão comprometidas, não está tudo comprometido, a gente tem que começar de algum lugar. Zancopé, lá em 2013, fazendo referência aqui aos 15 anos de programa, em 2013 eu dei uma ideia para o Fausto, para a Zenilda, para o Pedro, que a gente deveria ter o Gente que Fala Gestão, onde o político viria aqui, o administrador, como o Valtinho foi subprefeito, para falar como você está gerindo o negócio público. Isso, tá certo. Gestão. E, obviamente, que o que a gente fala aqui no Gente que Fala só vai surtir efeito daqui a 10 anos, né, pelo que eu estou vendo. Né? Então, o que acontece? Qual foi o resultado que o Dr. Cruz falou agora aqui da Prefeitura de São Paulo? O pessoal foi em cima da gestão. Ele foi lá e se vendeu como? Eu sou um gestor, eu não sou um político. Nós falamos isso lá para 2013, preparar a eleição de 2014. E eu continuo a fazer o convite por Fausto, a gente fazer um Gente que Fala Gestão. Por quê? O político, ele não tem processo de gestão na sua prefeitura. Não tem. Então, o que ocorre? Pega esses 12 anos de PT. O Fernando Henrique Cardoso deixou nos seus 2 governos um total de 5,8 milhões de funcionários públicos federais. Está em 11,8. Entendeu? Então, falta gestão. Porque se tivesse dobrado o número de funcionários públicos, mas a saúde tivesse ok, a segurança tivesse ok, tudo que o Valtinho falou tivesse ok, tudo valeu bem. A pena. É barato. Mas não, é barato, nós andamos para trás. Por quê? Porque o elevador ficou mais pesado. Gente, se você botar muita gente no elevador, tudo vai fazer mais esforço para gastar subir. Mais energia, mais motor, mais exatamente. correia. E é exatamente isso que aconteceu. Sabe? Agora, nós não vamos conseguir sair disso daqui com as mesmas pessoas que votaram para ter mais 6 milhões de pessoas no serviço público, votando para não gastar 600 bilhões. Porque eles vão arrumar um jeito durante o processo de votar de outra forma. Entendeu?
Carlos Cruz, a gestão que o Stélio se refere? Eu acho que ele está absolutamente certo. É basicamente isso. E o João Dória, eu reputo a vitória dele. Ele ganhou, ele saiu lá de 3% e chegou com 53% por essa palavra mágica. Foi a palavra mágica. Eu não sou político, eu sou gestor. Ele fez a novelinha mais Na verdade, bonita, Zé né? Copé, eu tenho dito aí, eu tenho andado desse processo eleitoral, e uma coisa que eu tenho dito é o seguinte: hoje acabou a figura do político para o eleitor, ou para o cidadão, aquela figura de que político é aquele que discursa em velório, é aquele que beija criança, é aquele que é padrinho de casamento. Muito, né? Não é mais isso. Não é mais isso. O que o cidadão Mas quer, será? ele Será quer. que mudou? Na minha opinião, mudou e mudou mesmo. O exemplo disso é o Dória. O Dória é um anticandidato, sob o ponto de vista político. Não come coxinha, não comia pastel de frente para não fazer cara feia, não queria queimar o dedo pegando um copo de café, mas ganhou a eleição. Por quê? Porque fez o discurso certo, encaixou o discurso, falou o que o cidadão queria ouvir. E isso não e se você pegar o mapa eleitoral, você vai perceber que foi liderar a votação do Dória. Ele não teve 80% de voto do Jardim. Não teve E separatismo. lá em Passo Não teve. Não teve. Cidade Tiradentes, Foi é absolutamente linear. É Então, verdade. ele foi eleito porque a proposta dele foi. Então, hoje, estava a caminho aqui do programa e estava ouvindo alguns vereadores eleitos fazendo críticas sobre a privatização do AMB, a privatização de Interlagos. Olha, ele foi eleito com essa proposta. Essa proposta foi vitoriosa. Ele não escamoteou isso, ele disse: eu vou fazer, eu vou privatizar isso, eu vou privatizar aquilo. Foi eleito, não tem o que falar. Essa proposta passou pelo crivo da vontade popular. E só há um momento onde todos somos iguais, no sentido de cidadania. É o momento do voto. Cada um põe o seu, ninguém põe 2, 3, um balde de votos na urna. Cada um põe o seu. E eu quero corroborar aqui com a fala do presidente Carlos. O prefeito Dória propôs um novo modelo de gestão. Exatamente. Correto? E eu acho que ele na fala dele, né, todos somos seres políticos, né? A interpretação dele foi de que ele não era fui deputado estadual, federal e agora quero ser prefeito. Assim, sou empresário, sou rico, né? Também não ficou fazendo firula, né? Então, por exemplo, quem votou no Dória? Quem quer que o AMB seja privatizado. Quem votou no Dória? Quem quer que Interlagos seja privatizado. Quem votou no Dória? Quem quer que a Marginal volte a 90 por hora. Quem votou no Dória? Tá certo? Então, assim, uma revisão. Foi uma discussão. Quem votou no Dória? Quem quer que apague um pouco de ciclovias e apague um pouco de faixa de ônibus. Então, assim, é legítimo. É totalmente legítimo. Você tem um modelo A, um modelo B. Né? O modelo A queria a Marginal a 50. O modelo B... Para fazer essas alterações, ele tem a procuração mais legítima. Isso que eu ia falar. Porque o voto é uma procuração que você dá para alguém. Olha, tudo bem, você volta a Marginal às 90. Tem que aprovar, né? Sim, mas é claro que essa discussão tem que a privatização? As privatizações têm que passar. A Marginal não, né? Mas as privatizações sim. Marginal depende única e exclusivamente da decisão do prefeito. Decisão do executivo. Mas o que me deixa triste, Zé Copé, né, nisso... Só que vai poder economizar a placa, né? Porque se vai ser 70, 60... Será que pode usar as anteriores? Então, tomara, né? Jogou tudo fora. Não jogou. Tem porque é o seguinte, fora. como é que era? Era 70, 60 e 50. As de 50 vai pintar para 90. As de 70 passa para o meio, de 60 para a esquerda. Ó, já estou dando uma dica para o prefeito de graça para economizar uns 20 milhões aí, hein? Jogou tudo fora. Já foi tudo pro lixo, Jogou tudo fora. Aquelas que a gente conhecia nas marginais. Você sabe que tem uma coisa curiosa, né? Eu vi uma entrevista do Dória, eu não me lembro se foi durante a campanha, mas eu vi ele falar isso. O sujeito chegou e disse assim: quantas empresas você tem? Ele falou: tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí o sujeito disse assim: nas suas empresas, quantos empregados você emprega? Quantos empregos você dá? Ele falou assim: 190. O sujeito: só? Como? Então quer dizer que você só tem 190 empregados? Por isso que eu digo, eu sou gestor. Em vez de ter 2.000, com os meus 190 empregados, eu faço a gestão de todas as empresas e todos os meus negócios.
A torcida da cidade, de quem ganhou, de quem perdeu, de quem votou e de quem não votou, é que ele acerte, né? E ele faz um discurso que, do meu ponto de vista, foi muito simpático, porque assim, eu sou contra a reeleição, né? Eu acho que a reeleição não é um negócio bom, porque o sujeito está sentado, senta lá, a cadeira, a mosca azul pica, quantos quer você ficar... viu que não foram... O Haddad não foi reeleito. Não, eu sei, não, mas digo, mas o povo caçou na Mas rua. não, mas eu digo o seguinte, ele poder... Ser, mas não, o mas povo assim, não o quis. Não, né? mas a tese é outra. É o seguinte, Sim. ele já anunciar, antes de ser eleito, que se ganhar não é candidato à reeleição, quer dizer, mostra um diferencial. Mas na verdade isso aí, Valtinho, é que não tem mais reeleição, né? Não, claro que tem. Não, acabou. Acabou porque não foi votado ainda. Mas ainda tem. Não, se votar agora, a próxima eleição, claro que pode. Só o governador... Só 2020. Não, 2020 não tem... Não, quem foi eleito agora já pode. Não tem eleição. Tem Prefeito. Mas de qualquer eleição, forma, eu me lembro do Dr. Ulisses, ele tinha uma frase que era maravilhosa. Ele dizia assim: como político, eu tenho dó do político que não sabe ler o recado que vem das urnas. É verdade. Toda eleição, o eleitor manda um recado para a classe política. E o político, para ser político e entender, até para exercer o seu mandato como representante popular, ele tem que ter sensibilidade e ir lá ver atrás do voto o que o eleitor quis dizer. Nessa eleição, isso que o Stélio falou, é uma grande verdade. E isso está presente não no voto do Dória, viu, Stélio? Está presente no voto nacional do povo. Se você se você fizer uma varredura dos eleitos, dos prefeitos eleitos, você vai encontrar duas verdades. A primeira é que ele buscou gestor. E a segunda é que ele virou a página e nasceu a próxima geração. E eu estou dizendo isso porque eu estava em Brasília, logo na quarta-feira, no dia 5, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma concentração em Brasília para pressionar o governo, o Congresso e o governo na questão da repatriação, que nós vamos tocar isso mais para frente. Mas o presidente da Associação dos Prefeitos lá dos municípios do Rio Grande do Sul veio conversar comigo e falou assim: Cruz, olha que coisa curiosa. Eu tenho recebido WhatsApps de amigos meus do interior, lá do Rio Grande do Sul, comentando a vitória do Dória. E curiosamente eles diziam assim: ganhou em São Paulo Dória, vai ser o futuro presidente da República. É evidente que isso é um exercício de futurologia. Mas tudo bem, mas é válido. De qualquer maneira... Tem um perfil aí. Tem um perfil criado. Tem uma galera querendo diferente do que tem hoje. É o tal do recado que vem das urnas. O novo, o gestor, uma nova geração, botar tudo isso, essa catarse, você precisa pegar tudo o que aconteceu e jogar para fora. Eu queria fazer uma pergunta e para nós Renata. Começarmos uma nova sociedade. Esse é o momento. E olha, e não podia ter sido mais feliz, porque o berço são as câmaras municipais, são as prefeituras. E São Paulo, né? De São Paulo é que nasce, né? Interrompemos contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Gisele, as informações que nós trazemos aqui todas as terças-feiras, para aqueles que acompanham o Gente que Fala, que nós recebemos da FIPESP, da Lei Federal 6.938/91, que define as normas da Política Nacional de Meio Ambiente, coordenador do setor da FIPESP, Romeu Benatti Júnior, em nome da entidade, tem como atribuição respeitar o Código Florestal, especialmente na preservação das nascentes e das matas ciliares, preservação do solo contra a erosão, supervisionar o funcionamento de tratamento de água e esgoto e controle de emissão de gases de efeito estufa, entre outras funções. Para alcançar resultados cada vez mais eficientes, o Dr. Romeu Benatti Júnior apresentou um novo modelo gerencial. E eu peço a você, Gisele, que explique qual esse novo modelo. Então, Jacopé, a coordenadoria de meio ambiente é ter integração com todas as unidades da entidade, realizar trabalho permanente em conjunto com as áreas como gestão de pessoas e a gestão de qualidade e marketing. Nossa estrutura é funcional,
com profissionais que vão garantir os interesses ambientais de todas as atividades associativas. Eu gostaria que você esclarecesse os objetivos. Existem vários resultados que vamos atingir, mas de maneira geral, atuaremos na redução de custos, com uso adequado de energia, eliminação dos resíduos sólidos, capacitação, revisão de procedimentos, estímulo à criatividade e inovação funcional, além de observar as condições de trabalho e de segurança das atividades. Gisele, essa nova organização prevê a implantação de um comitê intersetorial. O que vem a ser esse comitê? Quando falamos em gestão ambiental integrada, o comitê intersetorial é fundamental. A Coordenadoria de Meio Ambiente é ligada diretamente à presidência, para promover o monitoramento estratégico e todas as políticas ambientais. O Comitê Intersetorial vai ser presidido pelo presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, liderado pela Coordenadoria de Meio Ambiente e integrado pelas demais unidades da FIPESP, como obras, jurídico, gestão de pessoas, qualidade, patrimônio, auditoria, marketing e outras. Esse grupo vai ser responsável pela avaliação do conjunto de projetos e metas, conforme a área de atuação e saber de cada um. Isto é, o comitê gestor vai atuar de forma multidisciplinar para que os projetos ambientais obtenham os resultados desejados. Afinal, uma ação ambiental envolve muitos aspectos e setores da entidade. Gisele, na suposição de que eu fosse um associado, como eu poderia verificar esse novo modelo de trabalho? Praticamente em todas as atividades e serviços da FIPESP. As ações ambientais precisam ser tratadas em qualquer evento ou serviço. A entidade passa a pensar no meio ambiente e em suas atividades. Questões como impacto ambiental, uso sustentável e reciclagem deverão constar em todos os projetos. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele Souza, que é do setor de eventos da FIPESP, trazendo informações para aqueles que acompanham o Gente que Fala. Conosco hoje o Dr. Carlos Cruz, que é presidente da Associação Paulista dos Municípios no Estado de São Paulo, empresário Walter Abrão Filho, engenheiro Estélio da Cunha, publicitária Renata Francischini. Você deixa eu fazer minha pergunta para Renata? Renata, a tua empresa, uma empresa importante que ela estuda e traz feiras de negócios para o Brasil, é isso? Isso, nós trazemos feiras de fora para o Brasil e atendemos também as empresas internacionais que querem fazer negócios no Brasil. Elas querem entrar no mercado e elas participam de feiras que são, assim, uma ferramenta super importante para os divulgar, perfeito. Exato. A questão é o seguinte, hoje nós temos o AMB, que pelo jeito daqui a pouco vai ficar muito mais moderno, eficaz. Esperamos. E também esperamos que ele não vire um condomínio imobiliário, né? E temos também o Centro da Imigrantes, que o governador Geraldo Alckmin entregou. Um é municipal, outro é estadual. Um é municipal, um é estadual. E tinha também a pretensão de ter o Piritubão, né? Que acabou não tem, não sei se vocês lembram bem dessa história. A questão é o seguinte, do teu ponto de vista, que esse comércio, esse turismo de negócio... O Piritubão era para se descentralizar os eventos. Isso. E agora o CEAGESP vai sair do CEAGESP e vai ser uma outra área que eu não sei o que vai virar. A questão é o seguinte, se o Zé Compé me permitir aqui uma... Por favor. Do teu ponto de vista, qual que é a senha, qual que é a varinha mágica para que a gente pudesse dobrar o turismo de negócio em São Paulo? É a segurança, é a infraestrutura, é a rede hoteleira? Eu queria ouvir isso de você. Olha, se você pensar que São Paulo, nós coordenamos 75% dos eventos de feiras de negócios que acontecem no Brasil. Então é um mercado já muito grande. Mas é um recado para os outros 25% aí que vocês estão na pior. Levando em consideração também que o setor de eventos é um setor muito novo, se comparado aos demais setores. Sim, perfeito. Então nós estamos lá longe ainda, tem muito chão, tem muito caminho para ser andado, tem muito... Mas gera bilhões para a cidade, né? Gera 16, Bom, qualquer coisa... 16 bilhões mais ou menos de reais por ano. 16 bilhões de reais... Não, quando você fala em 16 bilhões, se for 1,1, 1,2, é a mesma coisa. 16,9, qualquer coisa. 16 qualquer coisa já é bastante, né? 16 bilhões só no turismo de negócio. Exato. E você tem uma média de quanto cada gringo gasta
por dia em São Paulo? Aquelas contas de... Não, mas assim, a gente diz que 7,3 bilhões são gastos em turismo por essas pessoas que vêm participar de eventos aqui em São Paulo. E São Paulo acaba sendo um polo da América do Sul para receber esse polo da América Latina. Da América Latina. Exato. As pessoas optam por São Paulo. Nós estamos entre os 10 países que mais realizam eventos, feiras de negócios. E qual que é a maior dificuldade do ponto de vista, além da confiança, que nem o professor Cruz nos disse, além da confiança no Brasil, do ponto de vista físico, organizacional, para que viessem mais feiras e mais negócios e mais turismo de negócio? Assim, tem que desenvolver, tem que criar mais ocasiões. A feira de negócios, ela é um termômetro do mercado. Sim. Então, esse ano nós temos uma retração aí de 30% do mercado em relação ao país, ao que acontece. A rede hoteleira de São Paulo, ela está bem servida. Funciona bem. A cidade está bem servida para acolher. O que precisa mesmo é de atendimento, que a gente sente muita dificuldade, que a gente vê muita dificuldade das empresas em relação ao atendimento. Entendi. Então, as empresas não estão preparadas, ou a cidade não está preparada para receber as empresas do jeito que deveria? É assim, quando você lida com uma outra cultura, é uma outra língua. Quando você trabalha já em outra língua, você já tem uma série de dificuldades, assim, se a pessoa, por exemplo, se eu estou falando uma segunda língua, eu tenho que levar em consideração a cultura dessa segunda língua, mais a minha cultura e mais... Se a outra pessoa que está falando ainda tinha uma terceira, é uma mistura, é uma miscelânea. Entendi. A proposta de privatização do ANB pode mexer com isso influencia muito na qualidade dos espaços, na qualidade do serviço que a gente oferece. Então, nós tivemos um incidente lastimável esse ano com a ANB, que choveu dentro de uma feira. Isso para a estrutura que está lá dentro. E não era uma feira náutica, né? Não era uma feira náutica. Então, isso gera uma série de problemas e fica chato, né? Feio. O expositor internacional, ele chega e ele olha assim, mas como chovendo dentro do pavilhão? Mas você imagina que, sendo privado, esse problema seria solucionado? Eu acredito que sim. Eu espero tudo que sim, tem novo né? Funciona bem, né? Não adianta, né? Hoje é da viúva, né, bonitão? Hoje ninguém é da viúva, né? Passa a ter dono, muda tudo. Pega as estradas, as concessões das estradas, apesar do pedágio ser exorbitante e estuprador, não tem um buraco, tem guincho, tem tudo, né? Mas aí a gente pensa também, aqueles que não são privatizados, os preços, eles são tão competitivos assim, eles são tão baixos assim, no caso do expositor, você alugar o ANB, ele privatizado ou do jeito que ele vai ficar mais barato. Não. No caso do ANB, vai ficar mais barato, porque você não tem uma folha de pagamento enorme, você tem um estacionamento que gera receita, você tem um monte de coisa ociosa. Não, acho que vai ficar mais barato. E aquela coisa também do preço-qualidade. O ANB não tem ar-condicionado, um pavilhão grande. Sim, tem que ter. Pelo amor de Deus. Você Na tem a Europa qualidade. tem aquecimento. Claro. Mas aqui o ar-condicionado vai ter que ser duplo, né? Porque do jeito que o clima anda, daqui a pouco nós vamos precisar. Marcos de Pinheiros pergunta a você as principais dificuldades econômicas dos recém-eleitos para o próximo ano. O prefeito, logicamente. Bom, primeiro... Pode começar de todas. Na verdade, nós estamos primeiro com as dificuldades dos que estão saindo. Esses, se não tomarmos providências imediatas, antes de 20 de dezembro, não vai ter cadeia para todo mundo. Os prefeitos vão todos presos por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A própria lei de responsabilidade fiscal tem lá, no seu texto original, um dispositivo que diz assim: o rigor desta lei, ele pode ser flexibilizado em casos excepcionais. O que está acontecendo, o que aconteceu ano passado e esse ano nas gestões municipais, justifica tratarmos esses 2 anos com excepcionalidade. Há uma proposta tramitando no Congresso Nacional para que a lei de responsabilidade seja flexibilizada para as contas de 2015. Mas a lei da responsabilidade fiscal não é um grande avanço? Claro, sem dúvida nenhuma. Não, tem que mexer nela. Não é mexer nela. Flexibilizar talvez é adequar a realidade local. Não é mexer na lei. A própria lei original de 2001, ela diz assim: em casos excepcionais, ela pode ser flexibilizada, quando se considerar excepcional.
O que aconteceu? Mas aí o município tem que ir naquele estado de emergência, de calamidade, ou não, nada? Não, nada. Quem que basta, escolhe? não, basta ser reconhecido a excepcionalidade e o Congresso Nacional aprovar. Estou querendo entender uma excepcionalidade Eu dessa. vou explicar para você. Qual é o caso da excepcionalidade? Que a arrecadação esteja abaixo do PIB previsto, e essa arrecadação abaixo do PIB previsto, faz os 60% faz com de que funcionário seja histórico. impossível você cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, você, por exemplo, o que seria a flexibilização? Em casos todos analisados pelo Tribunal de Contas, é evidente, ele entender e flexibilizar a exigência de dizer assim, você não pode deixar restos a pagar. Então, o prefeito... Mas essa é a essência da lei, você não pode... Essa é a essência da lei. Empurrava para o outro. Essa é a essência da lei. Não, mas é legítimo. Mas você tem que entender que há casos excepcionais que justificam a flexibilização sob censura. Ela não é uma flexibilização. Tá certo, O que eu estou vendo é o Vale seguinte, para todo por mundo. exemplo, um município onde 80%, 90% vem da laranja. Aí tem uma seca, não tem laranja nenhuma no pé, é claro que é uma excepcionalidade. Não, é mais do que isso. Existem é mais ou menos isso. Mas a laranja, no caso aí, porque a grande parte dos municípios brasileiros, essa é a realidade, depende muito dos repasses do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Campinas, por exemplo, a minha cidade, a maior fonte de arrecadação de tributos é o ISS, é o Imposto Municipal. Imposto sobre É a maior? É a maior. Sim. Depois tem repasse do IPVA, ICM, ICMS, FPM, IPTU. Aqui o FPM tem uma faixa ruim, né? Mas, na verdade, os municípios pequenos, que dependem... Então, o governo federal ele faz uma previsão orçamentária, ele tem que mandar essa peça em setembro para a Câmara Municipal, que vai valer para o ano seguinte. Ele faz uma previsão orçamentária de arrecadação baseado na média mensal do FPM e, evidentemente, faz uma previsão de despesa. Mas isso daí é como a União Soviética era estruturada. Isso é gestão soviética. Mas não essa pode ser. Eu comecei o programa falando de reforma administrativa. Só para completar esse raciocínio. Assim é que é. A previsão de receita é o orçamento. A previsão a despesa é o balanço que você faz lá no fim do ano. A receita não vem o suficiente, você tem despesas incomprimíveis, você não consegue cumprir isso. E mais, para agravar isso, ele vive de programas federais. Minha Casa Minha Vida, o repasse do SUS, o repasse da merenda escolar, emenda parlamentar, e o governo atrasa esse repasse. Não repassa. Ele contrata, ele fica devendo, o governo não faz o repasse, chega no fim do ano, ele não fechou a conta. Ele então, pode ir preso. Claro, o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E se não for preso, fica inelegível, né? Primeiro é inelegibilidade. No dia. Então, por exemplo, tem o dinheiro da repatriação. A repatriação foi uma lei para que todos que tenham dinheiro depositado no exterior possam trazer esse dinheiro. Foi feita uma lei, no dia 4 de abril foi aprovada a lei, e ele tem até o dia 31 de outubro prazo para poder repatriar o dinheiro. Numa estimativa inicial, calculou-se que tínhamos 500 bilhões de reais no exterior para ser repatriado. A lei diz assim, desse dinheiro, para você repatriar, você vai pagar 30% do seu dinheiro. Quanto você trouxer, você vai pagar no caixa do... E não precisa explicar. Não precisa explicar. Se roubou, se for... Tem um detalhe. Não só não precisa explicar, como é garantido a ele o sigilo. O sigilo. Nossa, a gente aqui sem o resto. O que são esses 30%? 15% é de imposto de renda e os outros 15% de multa. A lei dizia assim, desses 15%, desses 30%, 15% de imposto de renda e 15% de multa, metade é da União. A outra metade vai
metade da metade, 7,5%. 25%. Ah, tá. Metade da... um quarto. 25, um quarto vai para os estados e metade vai para os municípios. A Dilma ainda era presidente. Quando veio a lei, ela vetou o repasse da metade da multa. Então já foi um golpe nos municípios, porque esse dinheiro era um dinheiro novo, era um dinheiro não previsto em orçamento, era um dinheiro novo. E no dia 31 de outubro passa a régua e repassa o dinheiro. Então estão todos os prefeitos desesperados para que o governo, primeiro, diga quanto repatriou, porque ele não fala, isso é uma caixa preta, ninguém está sabendo até hoje. E segundo, que ele faça esse repasse até dia 20 de dezembro, não deixar para o dia 1º de janeiro. Porque se deixar para o dia 1º de janeiro não adiantou nada, os prefeitos não pagaram suas contas. Isso que o Carlos está falando, só fazer um parênteses, me veio agora duas pessoas que frequentam aqui o programa, que fazem parte da equipe do Dória, né? São duas pessoas competentes e que têm resultado. Um é o Zinho Pedroso, né? Que da equipe de transição. É da equipe de transição, foi subprefeito, é um grande gestor, espero que o prefeito Dória coloque ele numa posição importante. E o outro, que foi a pessoa que eu quero tratar como responsável, que implantou o Poupa Tempo. E que, o Annenberg virou vereador em São Paulo. O Annenberg elegeu vereador em São Paulo. São dois nomes que o Dória, que eu acho que tem consciência disso. Falando da formação da equipe dele. Mas são palpites. São palpites Renata públicos. Marta de Santo Amaro pergunta sobre os países mais interessados em novos negócios com o Brasil. Olha, nós temos a Argentina, os Estados Unidos, eles são considerados, China, são grandes parceiros comerciais, né, importação e exportação com o Brasil. São países que vêm bastante para cá, mas tem um pouquinho de tudo, dependendo do setor, depende um pouco do setor. Isso, é o setor que vai determinar a movimentação, mas é considerado Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá um pouquinho também. E a China? A China também. Jaime do Jardim Bonfilholi manda um abraço para o Walter Abrão. Jaime. Que você deve participar mais dos programas. Tem que deixar o conforto de Sorocaba e vir mais. Você sabe que meu pai era Walter Abrão, eu sou Walter Abrão filho, meu filho é Walter Abrão neto. Sim, e aí nós percebemos que é um bom, um ruim e um bom, entendeu? Então com certeza o meu neto será ruim. Não fala assim. Estélio, o Jaime pergunta a você a estimativa de reservas de petróleo e gás do Alasca. Tem alguma coisa no perfil geológico da Rússia? Não, é porque o Alasca foi da Rússia, né? Sim. É uma extensão da Sibéria. Não se sabe exatamente quanto é aquelas reservas lá. Nós sabemos que o que é considerado reservas offshore do Ártico, né, onde está a Sibéria, ela ultrapassa 1 trilhão de barris já medidos. Tá? Agora, tem o problema do impacto ambiental. Então é sabido, por exemplo, ano passado, todos os investimentos da ExxonMobil e da Royal Dutch Shell, elas foram withdrawn, né? Elas foram retrocederam, né? Foram proibidas. Teve até gente que subiu o prédio da Shell e quebrou vidraça lá em Londres. Foi um espetáculo aí mundial, né? E eles acabaram retrocedendo, né? E parando a exploração por questões ambientais apenas, tá? Mas isso, obviamente, que ao longo do tempo será sanado, né? O Carlos Cruz Jorge de São Bernardo pergunta se os municípios como poderão fazer para aumentar a arrecadação, sem aumentar imposto. Olha, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional e nós estamos lutando muito para que isso seja aprovado, que pode ajudar muitos municípios, que é sobre o ISS de operadoras de crédito, cartões de crédito e leasing. Eu vi isso. O ISS... Pagar no município que foi usado. Claro. É justo. Os 645 municípios que operam leasing, Tudo. Cartão de crédito, o ISS é recolhido aqui na sede da operadora. Bradesco e Barueri recolhe o ISS do Estado inteiro. Você sabe que você me lembrou uma Isso é uma distorção. Não, é que a sede Perfeito, mas você está dizendo que a sede desse tinha um prefeito, Isso aqui, para exemplificar essa história, tinha um prefeito chamava Zé Luquinho.
Ele era de Aparecida do Meu Norte. amigo, Meu amigo. não. Ele falava o seguinte, ele brincava que ele ia criar o ISS do milagre. Que as pessoas iam para Aparecida, faziam um pedido, eram atendidos e iam gastar no Guarujá. Mas aprovando essa lei, Porque havia, isso vai ser um incentivo muito grande para o município. havia porque- também uma discussão sobre É o verdade. ISS dos pedágios. É, Né, isso que também. dentro do é município, discutido. as praças isso de é pedágio isso, no município, mas a Que empresa recolhe leva... a sede da empresa. Então, o espírito da lei é que o ISS seja recolhido aonde se gasta, onde Na é origem. feita onde é feito A operação. Eu posso, Exatamente. já que eu estraguei a pauta da Z já aqui, a Z nunca mais me convida, eu queria fazer uma pergunta para o professor Carlos Cruz, se você me permite. O Brasil hoje tem... Permite é o relógio. Ah, é? Você segura aí, aguenta aí. Hoje o Brasil tem 5.565 municípios. São Paulo tem 645. O processo de emancipação parou em 88. Foi proibido as emancipações que tinham como objetivo levar recurso a vilarejos mais longe das cidades locais. Aí veio aquela brincadeira de dividir o Pará com Tapajós, Carajás e não sei o que lá, sendo que é o mesmo bolo. Pergunta é o seguinte, o senhor é contra ou a favor das municipalizações, desculpa, das emancipações, e o senhor é a favor ou contra a municipalização dos serviços? Olha, Não tem muito tempo. não, eu respondo, Respira, tá eu respondo. Mais duas respiradas até acabar o tempo. Com relação à emancipação, eu acho que isso tem que ser caso a caso mesmo. Existem Deu casos meio que certo. justificam- Isso. Existem casos que justificam e casos Essa que é a minha opinião também. política. É. Com relação à municipalização, o que tem que ser feito foi a primeira intervenção sua no programa, que é a coisa mais séria, uma das reformas mais fundamentais. mais que importante. tem que ter, é o Pacto Federativo. Isso. O Pacto Federativo, que é o Isso. estabelecimento das competências. O Pacto Federativo está presente na Constituição, no artigo Isso. 23, só que ele diz assim, o estabelecimento das competências será feito por lei complementar. É. Desde 5 de outubro de 88 até hoje, Não. essa lei não foi feita e não foi estabelecida a competência. Você, ao Bem estabelecer colocado, bem as colocado. competências do Pacto É o Federativo... quem cuida do quê? De quem cuida Sabe do por quê, quê? Zanduca? Se É esse separar, assim, ó, estabelecimento que é importante. educação é o município, saúde é o Estado. E separassem os temas, né? Então assim, fica que nem pato, anda, nada e voa e não faz nenhum dos três direito. Né? Pato é assim, né? Então as cidades ficam assim, cuida da saúde, cuida mal. Cuida da educação, cuida mal. Cuida da infraestrutura, cuida mal. Cuida da segurança, cuida mal. E o Estado, igual, e a União, igual. Então, voltamos tá à certo? velha Constituição municipalista Não, que não deu o dinheiro para que os municípios... Não acho que deve dar o dinheiro. Você deve O separar, Pacto Federativo separar obrigações. é uma novidade brasileira. O que eu digo é que houve Na- uma na- euforia muito grande No com a arcabouço Constituição jurídico municipalista, constitucional no mundo sem que se inteiro, desse o a Pacto origem. Federativo é uma novidade brasileira, onde institui que os 3 entes federativos são União, Estados e municípios. E foi festejado no mundo inteiro o Pacto Federativo da Constituição de 88. Só que não concluíram. Não É isso que eu estabeleceram estou dizendo. exatamente. Não Porque se papel diz- aceita tudo. Né? Tudo. Renato, uma última pergunta a você, Luciano, da Aclimação. Com a atual situação econômica, quais as perspectivas de expansão das feiras no país? Olha, foi como eu falei antes, nós tivemos uma retração, né, de cerca de 30% esse ano, tivemos uma retração no ano anterior, só que essa retração ela não é de toda ruim, porque isso melhora a qualidade do conteúdo, melhora a qualidade da estrutura da feira, ela se Fica torna menor mais e melhor. higienista. Exatamente. Então, essa retração não é de toda ruim. Vamos esperar para que elas possam se retrair, melhorar e assim O Meirelles crescer com falou que o ano que qualidade. vem a coisa já começa a melhorar, hein? Olha, estamos torcendo Quais para os isso. outros Não sei pra países, quem, mas quais os outros países que a Auro Exhibitions atua? Nós estamos agora, atualmente Então, temos disse 11, 14, já estou desatualizado. já deu assim, temos muitos países, Estados Unidos, Canadá, Peru, Estados Unidos, desculpa, UK, China nós tivemos, Coreia, tem uma série aí, são Por que é tão muitos. difícil um evento fora de São Paulo ou do Rio de Janeiro?
Olha, não sei lhe dizer, mas São Acho que é Paulo é um infraestrutura, polo, né? é um polo É econômico muito forte. Claro. O maior centro na Itália fica em Milão. Sim. É infraestrutura. Então, Estélio, diga. teremos o pré-sal funcionando? Vai extrair o petróleo de lá ou não? Eu falo isso já. Deixa eu complementar a tua pergunta aí. Você gostou da lei do Serra lá? Qual lei do Serra? Essa agora de... É do Serra a lei? É. Eu não sabia que era do Serra. De Não, rever eu acho assim, eu acho que a distribuição. a lei como estava, ela era totalmente uma lei inútil. Tá. Porque você não vai conseguir trazer investimento de uma empresa para um pré-sal que tem hoje uma reserva provável de 75 bilhões de barris a 48 dólares. Só dá uma referência. 75 bilhões de barris. É muito, é pouco? É muito pouco. Ah, é pouco? Porque nós estamos falando de trilhão. Ah, tá. A unidade não é tem trilhão. referência, né? A unidade é Você fala pra mim, trilhão. olha, 75 bilhões de Isso barris. são dois parâmetros que a gente tem que ter em Olha, mente. isso, ó, tudo isso de barril, com a marginal a 90 por hora, eu vou comprar um carro V8. Então, o que ocorre é o seguinte, essa lei foi muito boa porque tira a Petrobras desse eixo de ser esse baluarte do petróleo brasileiro. Porque o grande problema da Petrobras como empresa, por exemplo, nesse momento, todas as empresas de petróleo do planeta, as principais, ExxonMobil, Phillips, Amoco, Royal Dutch, Phillips Petroleum, etc., elas estão se movimentando rapidamente para onde? Para o Irã. Porque o Irã, hoje já tem 300 bilhões prováveis, e com o pré-sal do Irã, né, que fica no Mar do Golfo, essa reserva poderá bater 1 trilhão só no Irã. Então onde é que está a Petrobras nesse momento? Pagando o pau da Lava Jato. Entendeu? Entendeu? Entendi, Então agora a sim. Petrobras deixa de ser uma empresa global de petróleo. Passa a ser local e olhe lá. Exatamente. E pequena. Então Tá eu certo, acho que boa, essa boa, lei é muito boa. Nada como falar com quem entende, né? Estélio, é sempre enriquecedora a tua Obrigado, sua Zé Copé, participação. por me Agradeço convidar ao mais seu uma programa. vez. Renata Francischini, tem alguma forma de se entrar em contato com a Auro Exhibitions? Sim, através do nosso site www.auroexhibitions.com e nosso telefone é 011, né, 96584-4888. Agradeço a tua gentileza Obrigada, de ter prazer estar participado aqui. do Obrigada nosso pelo Gente convite. que Fala. Carlos Cruz, parabéns pela tua atuação frente à APM. Acho que os nossos municípios têm que ser sempre cada vez mais valorizados, sem dúvida alguma, e o teu trabalho é muito intenso. Muito obrigado, Zé Copé. Foi um prazer participar do seu programa. E eu encerro a minha participação lembrando uma frase do imortal André Franco Montoro, quando ele dizia que o Estado é uma ficção jurídica. O cidadão mora no município. Boa. E é lá que nós temos que identificar os problemas e buscar as soluções. Grande abraço. Walter Abrão Filho. Zé Copé, uma alegria enorme. Muito obrigado pelo convite. A Z, ao Fausto, a toda a equipe. Muito bom, É muito bom estar aqui. E a gente estava lembrando agora, o Fausto lembrando que quem começou apresentando esse programa há 15 anos atrás foi meu pai, né? Sim, Né? Walter Abrão. E aqui honrado e sucedido à altura por você, Zé Copé, sou seu Eu fã. recebi dele um dos maiores elogios que poderia ter recebido quando ele se recusou a reassumir o programa. É verdade. Pô, você está muito bem, eu não posso fazer É isso. verdade, é verdade, é verdade. É uma alegria É muito grande. maravilhoso. É emocionante para mim estar aqui. Um grande abraço, Pra você Walter também, Abrão Zé Filho. Copé. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benevene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Olha, amanhã é feriado, mas estaremos de volta amanhã aqui, logo depois do horário eleitoral. É isso, Cléo? Gratos, até amanhã.